Olá, queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício, seu professor, e sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. E não só mais uma, como a última aula de Química do ano. Podem comemorar, porque agora vamos entrar em recesso no final dessa semana e só voltamos no ano que vem. Então vamos lá. Equilíbrio químico é uma matéria que cai bastante no Enem e em outros concursos vestibulares, e ela depende basicamente das aulas anteriores de cinética química. E para começar, a gente precisa relembrar o que são reações reversíveis. A gente tem aqui uma molécula de H2 com uma molécula de I2, formando uma molécula de HE. Até que tudo tranquilo. A gente teria uma setinha simples indo para cá. Só que a gente pode ver que a gente tem uma seta dupla indo e voltando. Uma reação direta e uma reação inversa. Isso acontece porque o gás HI, o gás iodídrico, ele se quebra e volta a formar HI e H2. Então, esse tipo de reação a gente chama de reações reversíveis. Se a gente for comparar aqui em alguns pedaços de tempo, alguns espaços ou intervalos de tempo, a concentração das substâncias, a gente vai vendo que o H2 e o I2, que são os reagentes, eles vão diminuindo de acordo com o tempo. Tranquilo, isso era esperado. E que o HI ele vai aumentando de acordo com o tempo. Isso também é esperado. Só que chega num determinado ponto, em T igual a 4, que a partir daqui não tem mais alteração nas concentrações das substâncias. A gente pode ver que parou em 0,20 para os reagentes e em 1,60 para os produtos. Quando uma reação chega nesse estado, nós dizemos que ela alcançou o equilíbrio químico. Isso quer dizer que a velocidade ou a taxa de desenvolvimento das substâncias se igualou. E, por causa disso, não tem mais formação de produto nem de reagente. Eles vão ali ficar igualados. Pode ver aqui que em T5 continua com 0,20 e em T6 continua com 0,20. Mas isso não quer dizer que a reação parou de acontecer. Só quer dizer que a velocidade que o produto é formado é a mesma que os reagentes são formados de volta. Tranquilo? Se a gente for ver aqui no gráfico da velocidade pelo tempo, a gente tinha aqui os reagentes, eles vão diminuindo na sua velocidade e o produto vai aumentando. Até aí, tranquilo. Só que chega num ponto que essas duas retas se encontram. Essas duas retas não, né? Essas duas curvas. Retas é ótimo. Essas duas curvas se encontram em um ponto aqui de t igual a 4. E é exatamente nesse ponto de t igual a 4, com a taxa de desenvolvimento da direta sendo igual à inversa, igualando essas velocidades, que a gente chega no equilíbrio químico. Tranquilo? E como a gente vai falar sobre a concentração das substâncias no equilíbrio? Bom, no estado de equilíbrio dinâmico, há uma temperatura constante. É sempre bom lembrar que a temperatura é um dos principais fatores quando a gente está trabalhando com reações. As taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa são iguais. E as concentrações de reagentes e produtos são estáveis, mas dificilmente são iguais. Né? A gente viu na própria tabela aqui, que apesar da taxa delas terem sido iguais, a gente tem muito mais produto do que reagente. Pode sim ter casos que a concentração aqui vai ser igual quando tiver um equilíbrio, ou até que os reagentes vão ter uma concentração maior do que os produtos. Mas é muito difícil que seja igual. E quando a gente está falando de reações, a gente precisa de uma constante na hora dos cálculos. Aqui vai ser a chamada constante de equilíbrio. Né? Para determinarmos a concentração das substâncias no equilíbrio, utilizamos uma constante de equilíbrio K, que depende apenas da temperatura. Certo? Então a temperatura tem que ser constante, que vai determinar esse K.
ela pode ser calculada através da concentração em mol por litro, que a gente chama de Kc, Czinho de concentração, e também pode ser calculada pela pressão parcial, Kp, Pzinho de pressão. E como a gente acha o Kc? Bom, vamos pegar aqui uma reação qualquer. A mais B dando C mais D, reação reversível. Assim como a gente calculava na velocidade média, lá na cinética, o raciocínio é bem similar. O Kc ele vai ser a constante da reação direta sobre a constante da reação inversa. Isso quer dizer que vai ser o C elevado ao seu coeficiente vezes o D elevado ao seu coeficiente, o D não, a concentração do C e a concentração do D, sobre a concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes. Então, fica com essa carinha aqui, beleza? E o Kp, ele vai ter a mesma estrutura, só que vai ser numa reação que contenham apenas gases. Então, o Kp vai ser a pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes. Uma coisa que é muito importante ressaltar, gente, é que nem no Kc, nem no Kp, os sólidos e os líquidos vão entrar nessa fórmula final aqui, porque a contribuição para eles é numericamente igual a 1, então não alteraria o valor. Então não se esqueçam disso. Quando forem calcular Kc, não coloquem as substâncias que estão no estado sólido, líquido ou tranquilo? Apenas no aquoso e gasoso, aqui no Kc. No Kp, obviamente que só vai ter gasoso, porque está trabalhando de pressão parcial. E agora vamos para a parte um pouquinho mais chata, que é o cálculo de Kc, que é o que mais cai, infelizmente, né? Mas, vamos lá, né? A gente tem um métodozinho para fazer esse tipo de exercício. Exemplo, colocou-se em um recipiente fechado, muito importante lembrar que a gente está sempre trabalhando com recipiente fechado para que não haja perda de material, para que o gás que forme não escape, né? Para ficar mantendo ali dentro do sistema. De capacidade igual a 5 litros, então o volume dessa reação é 5, a temperatura T, uma quantidade de matéria igual a 2 mol de gás de nitrogênio, N2, e 4 mol de gás hidrogênio, H2. Após certo tempo, verificou-se que a reação havia entrado em equilíbrio e que havia se formado 1,5 mol de gás amônia, NH3. Como devemos proceder para calcular o valor da constante de equilíbrio Kc à temperatura T? Bom, a primeira coisa e mais importante quando a gente está fazendo um exercício de química é, como sempre, montar a reação balanceada. Não se esqueçam disso, gente, pelo amor de Deus. Então a gente vai lá. Ele disse pra gente que é N2 mais H2 formando NH3, beleza? Só que agora está faltando a gente fazer o balanceamento. Aqui a gente tem 2 nitrogênios, aqui a gente tem 1 nitrogênio. Então a gente coloca um 2zinho aqui na frente. Então beleza, o nitrogênio está balanceado. Agora o hidrogênio desbalanceou, então aqui a gente tem 6, aqui a gente tem 2, então é só colocar um 3zinho aqui na frente. Beleza? Agora vem a parte estrutural de como resolver esse tipo de problema. A gente monta uma tabelinha aqui, certo? Nessa tabelinha a gente vai colocar todas as informações que a gente tem e todas as informações que a gente vai adquirindo. É um processo metodológico mesmo, né? Um passo a passo. Aqui em cima a gente vai colocar a reação e todas as suas substâncias, no caso aqui nitrogênio, hidrogênio e amônia. E aqui do lado a gente vai colocar o passo a passo. O começo é, obviamente, o início, né? Quantidade de matéria que tem no início, pode representar pela letra I. Quantidade de matéria que reage e que é produzida, então é o que acontece durante a reação, quanto que vai ser consumido de produto, consumido de reagente, quanto vai ser formado de produto. A quantidade de matéria depois que foi atingido o equilíbrio, então a gente pode também representar por uma letrinha E. E a concentração de matéria, a concentração em quantidade de matéria no equilíbrio. Quantidade de matéria é mol por litro, ou molaridade. Então a gente pode colocar aqui
a letrinha M. Então vocês podem decorar, eu não gosto muito da palavra decorar, mas vocês podem decorar como IREM, né? Início, reação, equilíbrio e molaridade. Como é que a gente começa preenchendo? Bom, no próprio enunciado já disse pra gente que a gente tinha 2 mol de N2, 4 mol de H2 e a gente não tinha ainda formação de amônia. Então, a primeira linha está tranquila. Como é que a gente faz a segunda linha agora? Ele disse pra gente que foi formado 1,5 mol de NH3. Então, aqui vem a famosa estequiometria. Se 1 mol de N2 formam 2 mol de NH3, quantos mol de N2 vão formar 1,5 mol de NH3? Que é o que o problema disse pra gente que a gente tinha. Bom, só multiplicar aqui em cruz, 1,5 vezes 1, dividido por 2. Então, a gente vai ter 0,75 mol de N2. A mesma coisa vale para o hidrogênio, só que aqui no caso são 3 mols para 2, então vai ficar 1,5 vezes 3 dividido por 2, então a gente vai ter 2,25 mol de H2, e agora é só substituir aqui na tabelinha. 0,75 foi o que reagiu de N2, 2,25 foi o que reagiu de H2 e 1,5 foi o que foi produzido de NH3. No equilíbrio, basta a gente subtrair o que a gente tinha do que a gente reagiu e somar o que a gente tinha do que a gente produziu, né? Aqui, a gente tinha 2, reagiu 0,75, ficamos com 1,25. A gente tinha 4, reagiu 2,25, sobrou 1,75. A gente tinha 0 e produziu 1,5, então 0 mais 1,5, 1,5. Agora a concentração, vale lembrar que concentração, como é que a gente calcula a concentração? Molaridade é igual a mol por litro, né? Então é a quantidade de matéria por litro, N por N, sobre o volume, né? Deixa eu apagar aqui, né? Então, 1,25 que foi o que sobrou, sobre 5, que era o volume, lembra lá do volume 5, vai dar 0,25 mol por litro. 1,75, que foi o que sobrou, sobre 5 vai dar 0,35. E 1,5 sobre 5 dá 0,30. Com as concentrações em mols, só jogar na formulazinha do Kc, né? Concentração da amônia elevado ao quadrado, porque são 2 mols, sobre a concentração de nitrogênio elevado a 1, porque ele só tem 1 mol, vezes a concentração do hidrogênio elevado ao cubo. Beleza? Substituindo aqui, vamos ter que o Kc é aproximadamente igual a 8,40. E sim, não tem nenhuma unidade associada a ele. Tanto o Kc quanto o Kp são adimensionais, né? Para alívio de todos os estudantes que sempre esquecem de colocar as unidades e acabam perdendo ponto nas provas de química, de física e de matemática, né? Então, nesse caso, não precisam se preocupar que eles não têm unidades. O cálculo do Kp é muito parecido, só que a gente vai agora trabalhar com as pressões parciais. Então, vamos lá. Em um recipiente fechado, mantida a temperatura constante T, foram introduzidos os gases monóxido de carbono e oxigênio, cujas pressões parciais foram determinadas em 2,4 e 1,8 atm. Então, beleza, a gente já tem um dado inicial aqui, tanto do monóxido de carbono quanto do oxigênio. A reação ocorreu formando gás carbônico e, após certo tempo, quando o equilíbrio químico foi atingido, verificou-se que a pressão parcial de oxigênio era de 0,75 atm. Então, ele está dizendo aqui para a gente quanto ele tinha no equilíbrio, quanto que restou de oxigênio. Essa informação é muito, muito importante. Tudo que a gente precisava já está ali no enunciado. Então, obviamente, vamos começar aqui montando a reação. Gás carbônico mais oxigênio, monóxido de carbono mais gás oxigênio formando gás carbônico. Para balancear aqui, poderia colocar aqui 1 sobre 2, porque estaria certinho, ó, um gás carbônico, um gás carbônico, um carbono, um carbono. 2 vezes meio dá 1, então ficaria 1 mais 1, 2 oxigênios, com 2 oxigênios. Só que para facilitar aqui
né, nas contas não ficar multiplicando por meio, a gente pode também dobrar tudo isso. Como assim? A gente bota aqui 2, 2, e aquele meio vezes 2 daria 1. Então, a gente ficaria com 2CO, 2C com 2C, 4 oxigênios com 4 oxigênios. Beleza? Agora a gente pode montar a nossa tabelinha. Os dados aqui foram já aparecem no enunciado, né? 2,4 atm de gás carbônico com 1,8 de oxigênio e sem formação no início. E agora, para calcular a pressão parcial, a gente pode usar uma relação direta já com as pressões parciais. Porque se a gente for lembrar lá da lei de Dalton, na aula de gases, que a gente já deu há uns 3 meses atrás, a lei de Dalton ela relaciona a pressão parcial de um gás com a sua quantidade de matéria, com o seu N, né? Então, a gente pode fazer essa relação direta aqui da pressão parcial entre as substâncias. 0,75 é o que vai sobrar no final. Se ele tinha 1,8 e sobrou 0,75, quer dizer que reagiu 1,05. Então, a partir daqui, a gente pode achar quanto que formou de CO2 e quanto que foi consumido de CO, pela relação direta. Né? Como a relação aqui é 2 para 1 para 2, se 1 mol, né, aliás, se foi consumido 1,05, tem que ser consumido o dobro de gás carbônico. Então, ele consumiu 2,1 atm de gás carbônico. Desculpa, gente, estou falando gás carbônico é monóxido de carbono. Do CO aqui. Ai, gente, realmente, desculpa. Ai, ai. E enquanto, agora sim, gás carbônico. Quanto gás carbônico foi produzido? Mesma coisa, a relação é 1 para 2. Então, se foi consumido 0,1, foi produzido 2 vezes mais. 2,1 atm. Eu não coloquei aqui a regra de 3, porque essa regra de 3 aqui foi bem tranquilinha. Mas é o mesmo passo da regra de 3 passada, certo? Então, agora, no equilíbrio, né? Esqueci de botar aqui, ó, início, reagente e equilíbrio. A gente vai ter 2,4 menos 2,1, dando 0,3, que sobrou no equilíbrio. Aqui a gente já sabia, porque já foi dito para a gente no enunciado que sobrava 0,75. E vamos ter 2,1 atm de gás carbônico. Agora é só jogar na formulazinha do Kp. A pressão parcial dos produtos, no caso o gás carbônico elevado ao quadrado, sobre a pressão parcial dos reagentes, monóxido de carbono elevado ao quadrado, mais oxigênio elevado a 1. Substituindo os valores, vamos ter que Kp é igual a 65,3 aproximadamente. Beleza? E para finalizar essa aula, ainda faltaria falar sobre o princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio, só que para não ficar muito extenso, eu vou deixar para só o ano que vem. Então, ano que vem vocês vão ver essa parte comigo. Para fechar, vamos ver aqui a relação que tem entre Kc e Kp. Certo? A gente viu ali que a lei de Dalton ela relaciona a pressão com a quantidade de matéria, né? Elas estão relacionando as duas proporcionalmente, né? Aqui o sinal de proporcionalidade eu escrevi errado. Na verdade, né? Ela consegue relacionar as duas. Ai, gente, consegui aqui, né? Se não me engano, esse aqui é o sinal de proporcionalidade. Alô, professores de matemática aí do pré-vestibular. Ela consegue relacionar essas duas. E se a gente também pegar lá a equação de Clapeyron, que é dos gases ideais, PV igual a nRT, a gente consegue fazer uma relação entre Kp e Kc. Eu não vou deixar aqui a dedução toda para não ficar um negócio chato, extenso, cheio de número. Então vamos botar aqui direto qual é a relação entre eles. O Kp vai ser o Kc vezes RT elevado a ΔN, que é a variação do número de mols, da quantidade de matéria, e o Kc seria só jogar essa parte aqui toda para cá, né? Então, ficaria dividindo. Então, é Kp vezes 1 sobre RT elevado a ΔN. Então, é isso, gente.
essa foi a última aula do ano, espero que vocês tenham gostado, e desculpe por qualquer erro conceitual, ou então problema na fala, gagueira, alguma coisa assim. E quem vai ficar disponível para dúvidas hoje sou eu, e não tenho vergonha de perguntar. Vocês podem perguntar por mais que vocês achem que a dúvida de vocês é besta, não se sintam acanhados, podem perguntar para mim ou para qualquer outra pessoa que vocês tenham dúvida de qualquer aula, e podem perguntar das aulas anteriores, porque a gente sabe que alguns alunos ainda estão em aulas anteriores por vários motivos. Então, é isso, gente, espero que tenham gostado e até o ano que vem. Boas festas, se cuidem, um abraço a todos, tchau.